pessoal, estamos começando mais um encontro virtual com a língua portuguesa. Sejam todos bem-vindos e preparem aí o material de vocês, que é o livro de português do programa Alfabeto, lápis, borracha, caderno, enfim, o seu material de estudo, que nós vamos dar continuidade à lição 16 do seu livro de português. Vamos introduzir a nossa aula fazendo uma releitura do texto que inicia a lição e fica lá na página 182. Eu farei a leitura daqui e você acompanha daí do outro lado da telinha, tá certo? Então vamos lá. O texto que faz introdução é Desaparecimento dos dinossauros. Vamos prestar atenção? O texto é de Silvia Bertolazzi e Paulo Minuti. Há 150 milhões de anos, os dinossauros eram os donos do mundo. O maior deles, o Diplodocus, media 26 metros. E o menor tinha o tamanho de uma galinha. Alguns viviam na água, outros corriam em terra firme. Voavam como o pterossauro. Desapareceram de repente, há 65 milhões de anos. Alguns estudiosos acham que o seu desaparecimento foi causado pela poeira, a poeira erguida por uma queda de um meteorito. Desaparecimento dos dinossauros, Silvia e Paulo. Gostaram de recordar o texto? Gostaram mesmo? Vamos ver aqui no quadro a palavrinha desaparecimento. Eu vou colocar ela bem aqui embaixo. Desaparecimento. Desaparecimento. Vamos ver quantas letrinhas essa palavrinha que pertence ao título do nosso texto tem? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 letras? Não acredito. Vou contar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 letras. Que palavra grande! Para formá-la, precisamos usar 15 letrinhas. Vamos ver quem são elas? Primeiro, as consoantes. D, S, P, R, C, M, N. Vamos colocar todas. C, M, N e T. D, S, P, R, C, M, N e T. São as consoantes que compõem a palavrinha desaparecimento. Agora vamos às vogais? Então vamos lá. E, A, E novamente. I, E e O. Então na palavrinha nós temos as vogais E, A, I, O. O E aparece 3 vezes. 1, 2, 3. O A aparece 2 vezes. 1, 2. O I, 1 e o O, 1 vez. Agora vamos fazer a separação silábica da palavrinha desaparecimento. Então vamos lá. A palavrinha desaparecimento tem quantos pedacinhos? Quantas sílabas? Desaparecimento.
Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. 7 sílabas. Qual é a primeira? D. Qual é a última? Tó. E quem é a medianeira, ou seja, a sílaba que está no meio da palavrinha? Vamos ver? Ré. Ó, eu tenho aqui 1, 2, 3. Meio, 1, 2, 3. Ela é a sílaba do meio, Ré. Dé é a primeira, Tó é a segunda e Ré é a sílaba do meio. Que palavrinha comprida, cheia de sílabas, cheia de letrinhas. Mas vocês prestaram atenção? Qual é a letrinha que iniciava a palavra desaparecimento? O D, muito bem. A letra D. Ó, o D era a letrinha que representava, era a letrinha que iniciava a palavra desaparecimento. Agora, vocês sabem qual é o fonema que a letrinha D representa? Quando ela está lá nas palavrinhas? Muito bem. D, 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 D. Ele pode aparecer no início das palavras, pode aparecer no meio e pode aparecer mais de uma vez na palavrinha também, tá certo? Então, a letra D representa o foneminha D, 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 D. A ponta da minha linguinha se aproxima da parte de trás dos meus dentinhos superiores. Agora vamos dar início aos exercícios do nosso livro. Então vamos lá. O primeiro que nós vamos ver é o exercício 7. O exercício 7 está na página 185 do livro de vocês. Podem colocar aí? Então vamos lá. Lá na página 185, o exercício 7, ele diz assim: a professora vai ler as palavrinhas e vocês irão sublinhar a letrinha lá na palavrinha que estiver representando o fonema D, 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 tá certo? A letrinha que representa este foneminha, nós vamos sublinhar. Eu aqui coloquei 3 palavrinhas das que nós temos na questão. Vamos utilizá-las como exemplo de como fazer o exercício. Depois vocês vão dar pausa no vídeo e irão fazer no restante das palavrinhas, tá certo? Então vamos lá. A primeira palavrinha é donos. Donos. Qual é a letrinha que está representando o fonema D? D, muito bem. E ela está na onde? No início, no final ou no meio da palavra? No início, então nós vamos sublinhar. Sublinhar é passar um traço embaixo da letrinha que está representando o fonema. O outro é a palavrinha mundo. Quem é que está representando? A letra D, muito bem. E ela está no início ou no meio da palavrinha? No meio, muito bem. Olha aqui. Sublinhando. Dividido. Dividido. Quem é que está representando? A letrinha D. E quantas vezes ela apareceu na palavrinha? 3 vezes, muito bem. 1, 2, 3. 3 vezes ela apareceu na palavrinha. Apareceu no início e apareceu também no meio. Apareceu na sílaba inicial, na sílaba final e apareceu aqui, ó, também no meio da palavrinha. Agora vocês vão dar pausa e vão fazer a mesma coisa com as outras palavrinhas aí que não foram utilizadas aqui, como a palavrinha deles, diplodocus, desaparecimento, dividido, erguida. Tem as outras palavrinhas aí para você fazer. Depois você volta aqui, tá certo? Voltou? Então vamos fazer a questão
23. A questão 23, ela fica lá na página 190. Colocaram na página 190? Muito bem. Vamos fazer a questão 23. E ela diz assim, ó. Complete com D ou J. E depois leia a palavrinha. Então, vamos lá. Primeiro eu tenho aqui IA. Eu vou completar com que letrinha? D. Muito bem. Pronto. Depois a gente vai ler. Eu tenho aqui ILO. Qual seria a letrinha aqui que eu poderia completar essa palavrinha? O J. Muito bem. Aqui eu tenho IABO. Qual seria a letrinha que eu poderia completar? D. Muito bem. Aqui eu tenho IBOIA. Qual seria a palavrinha que eu poderia completar? O J. Muito bem. Tem uma outra palavrinha aí que eu não coloquei aqui, porque eu deixei para vocês tentarem fazer sozinhos, tá certo? Então vamos ler aqui que nós fizemos. Vamos lá. Dia, giló, diabo, jiboia, dia, giló, diabo, jiboia. Fizeram direitinho? Pronto. Então, agora nós vamos à questão 31, que está na página 192. Colocaram lá na página 192? A questão 31, ela diz assim, ó. Escreva maior do que ou menor do que. Ó, maior do que ou menor do que. Maior do que ou menor do que. A gente vai completar os espaços, os tracinhos com maior do que ou menor do que, de acordo com a frase. O que é que faz mais sentido ali na frase? Maior do que ou menor do que? A gente escolhe e coloca, tá certo? Vamos lá. O dinossauro ele era o quê? Maior do que ou menor do que? Maior do que os outros animais. Muito bem. Olha, o dinossauro era maior do que os outros animais. Agora, o dinossauro é as galinhas. Maior do que as galinhas. Muito bem. Apesar que lá no nosso textinho nós aprendemos o quê? Que os dinossauros eram os donos do mundo, por eles serem os maiores animais que já tinham. Mas o maior deles era o diplodocus, mas tínhamos um que era menor também. E ele tinha o mesmo tamanho que uma galinha, tá certo? O leão é maior do que ou menor do que o dinossauro? Menor do que o dinossauro, muito bem. O leão é menor do que o dinossauro. E agora o leão? O leão ele é maior do que as galinhas ou ele é menor do que as galinhas? Maior do que, muito bem.
maior do que as galinhas. Agora vocês podem perguntar aqui, já que existia o dinossauro que era do mesmo tamanho que a galinha, por que a gente colocou aqui que o dinossauro é maior do que a galinha? Porque nós estamos trabalhando apenas com o que a questão pede, que é maior do que ou menor do que. Então levemos em consideração os maiores dinossauros existentes, tá certo? Vamos agora a uma outra questão. Vamos voltar um pouquinho. É a página 188. Colocaram nela? A questão 16. Prestem bem atenção nela. Eu vou ler as 3 frases que tem aí e vocês leem junto comigo ou apenas acompanham ouvindo, tá certo? Questão 16, página 188. A primeira frase diz: os dinossauros eram os donos do mundo. A segunda frase diz: os dinossauros eram o dono do mundo. E a última diz: os dinossauros eram os donos do mundo. E aí agora? O que foi que mudou em cada leitura que eu fiz para vocês? Na primeira, li de um jeito, na segunda de outro, na terceira de outro. O que foi que mudou? Isso, a entonação dada a cada leitura. Nenhuma eu fiz uma afirmação, porque quem estava no final da frase era o ponto. E o ponto ele é utilizado em frases afirmativas ou negativas. Depois eu dei um tom de pergunta, porque quem estava no final da frase era a interrogação. Depois eu já fiz um tom de admiração, espanto, expressei algo diferente, porque quem estava lá era a exclamação. E a exclamação ela é utilizada no final de frases que expressam algum tipo de sentimento. Olha lá. Ponto, frases afirmativas ou negativas. E interrogação, frases que determinam perguntas, são perguntas, frases interrogativas. E exclamação, frases que expressam algum tipo de sentimento, tá certo? Então, agora eu vou falar para vocês qual o exercício que vocês vão fazer aí de casa. É a página 195. O textinho, números, é o item já sei ler. Página 195, o textinho, números, o item já sei ler, certo? Encontro virtual de hoje ficando por aqui, mas eu aguardo vocês nos próximos, tá certo? Beijos virtuais e até breve!